com a sua mão no coração, com seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, estamos aqui em Tua presença. Muito obrigada por esse dia, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, pelas vidas que aqui estão, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa, necessita. O Senhor sabe o que cada um veio buscar do Senhor. Meu Deus, e que cada um receba entendimento, discernimento, sabedoria, visão, clareza, direção, meu Deus. Nos abençoa nesse dia, Senhor Jesus. Eu declaro que teremos um dia poderoso, maravilhoso, estrondoso, extraordinário, de respostas, definições, mudanças, milagres, para a honra e a glória do Teu santo nome. Meu Deus, eu entrego esta reunião em Tuas mãos, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, a vida das nossas crianças, aquelas que estão na escola, aquelas que estão a caminho da escola. Acampa os Teus anjos ao redor das nossas crianças, proteja as nossas crianças, livra de todo o mal, de todo o domínio diabólico, de todo mal que vem para cercar, que cerca, que vem para roubar, destruir, que vem para roubar a inocência, que quer levar para o pecado. Que o Senhor proteja as nossas crianças, guarda, meu Deus, a mente, o espírito, o corpo, a alma das nossas crianças, proteja elas, meu Deus, abençoa elas, que a bênção do Senhor repouse sobre cada criança do Ministério Mudança de Vida, para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém. Pode sentar por gentileza. Bom, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um portal. E vamos lá. Bom, semana passada eu falei sobre a repetição, né? Falei muito sobre a questão do divórcio e a palavra que eu preguei na semana passada mexeu com bastante pessoas e deu clareza e entendimento. Que precisamos tomar cuidado com tudo que estamos fazendo perto dos nossos filhos, perto e até mesmo longe, porque tudo que estamos fazendo vai refletir, vai cair sobre eles. E hoje a palavra é pastorear. Precisamos entender o que é pastorear, o que a Bíblia diz sobre o pastor. Talvez você tenha a ideia de que pastor, quando fala pastor na palavra de Deus, se refere ao líder espiritual de uma igreja, o líder que está no altar pregando, mas eu vou te mostrar que pastor, existe o pai pastor, a mãe pastora, todos nós somos pastores e temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Em Provérbios 27:23 diz assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosamente atenção aos seus rebanhos. E as ovelhas, aqui no caso, são as nossas crianças, são os nossos filhos. E hoje iniciamos mais um livro, junto com a palavra, que vai nos ajudar, vai nos orientar, e é muito importante. Olha essa história. Jennifer estava deixando de fazer sua lição de casa. A professora chamou os pais da menina para pedir-lhe ajuda. Eles não podiam ajudá-la. Apesar de seus 12 anos de idade, Jennifer não os obedecia. Ou seja, a professora, a escola não estava conseguindo fazer com que a menina obedecesse e fizesse as lições. Então chamaram os pais. Os pais também não sabiam lidar com aquela questão. Então, ela não estava debaixo da autoridade de ninguém. E, principalmente, ela não estava debaixo da autoridade dos pais. Seus pais esperavam que a escola fornecesse a orientação e a motivação que eles não estavam podendo oferecer à sua filha. Infelizmente, tem muitos pais que agem dessa maneira. Não conseguem lidar com os filhos e esperam que a escola, a igreja, esperam sempre que alguém
venha e faça esse papel, que mostre, que oriente, quando na verdade são os pais que têm que fazer isso. Essa história é bastante comum. Na idade de 10 a 12 anos, muitos filhos já saíram de casa. Refiro-me a muitas crianças que na idade de 10 a 12 anos, que já deixaram efetivamente de considerar a mãe e o pai como uma autoridade ou como um referencial para a sua vida. Caímos na palavra da semana passada. Tem crianças que já entre 10 e 12 anos já deixaram, não olham mais para os pais como uma autoridade e nem como um referencial. E muitos, como eu falei, não querem casar, não querem construir uma família, não querem ter uma vida, não querem trabalhar, porque eles olham para os pais e se espelham naquilo. Bom, esse é o padrão então. Eu não vou casar porque o meu pai e minha mãe vivem brigando, um xingando, um ofendendo o outro. Eu não vou casar. Eu não vou casar porque eu não quero ter essa vida. E aí perde toda a essência, toda a beleza de um casamento. E o casamento é algo belo, é algo magnífico, é algo que todo ser humano precisa viver, construir uma família, multiplicar. Mas muitos pais estão mostrando tudo que é ruim dentro de um casamento. Por isso que um casal, quando tem que ter uma conversa, discutir sobre algo, precisa fazer isso à parte, longe dos filhos. A imagem que os nossos filhos têm que ter de um casamento é de pessoas que se respeitam, que se amam, que se admiram, que se elogiam, não de pessoas que ficam brigando, discutindo, usando palavrões, ofendendo um outro, falando nas costas. Isso é destruidor para uma criança. Então, muitas crianças nessa idade, nessa faixa etária de 12 anos, já decidiram: eu nunca vou me casar, eu nunca vou ter filho. Como pode uma criança de 12 anos já acreditar e ser convicta, tão convicta sobre esse assunto? É porque ela é uma criança traumatizada. É porque ela já viu tudo que aconteceu. É que nem um bebê que começa a bater no rosto, a bater nas pessoas, a bater no rosto, a ter um comportamento inadequado. Ela viu alguém fazendo. Uma criança, um bebezinho que começa a falar palavrões, que tem atitudes que são incorretas, de onde ela aprendeu? Ela aprendeu isso dentro de casa, através de repetições. Ela viu alguém fazendo, por isso ela está reproduzindo, por isso ela está fazendo aquilo. Que nem crianças que já sofreram abuso, sem que elas percebessem, elas começaram a pender mais para essa área sexual por conta do quê? Porque ela viveu aquilo, ela aprendeu aquilo. As crianças, os nossos filhos, eles nascem como uma folha em branco e não podemos nunca mais esquecer disso. E quem determina como eles vão ser, qual é o caráter, a personalidade, tudo, quem determina se eles serão verdadeiros, honestos, somos nós, os pais. Somos o artista que pinta o quadro e determina quais são as cores que vamos usar. Que cor eu vou usar nesse quadro? Como eu vou moldar? Nós somos, como pais, somos os pastores, as pastoras, que conduz a ovelha ao caminho, à direção, que não deixa essa ovelha se perder no meio do caminho, mas que conduz essa ovelha. Porque na palavra diz: ensine a criança. Esse é o nosso papel. Essa história é bastante comum, como eu acabei de dizer. Isso está acontecendo. Hoje, meninas estão na dúvida se são meninas, se são meninos, tudo por conta de um lar que bagunçado, de um lar onde não tem uma estrutura. Algum tempo atrás, eu conversei com uma garota, e ela disse para mim, ela tem entre aí 12, 13 anos, e ela disse: tia,
eu sou menina, mas eu não me vejo nesse corpo de menina. E eu olhei para ela e ela esperou de mim a pior reação, sabe? Aquela reação, nossa, agora ela vai colocar a mão na minha cabeça e vai expulsar esse demônio. E eu tive a melhor reação que eu pude ter com ela. Eu olhei para ela e falei, meu amor, vamos lá, por que você não se sente menina? Como é a sua mãe? Qual é a sua história? E ela começou a descrever como a mãe age com ela, como foi a infância dela. E eu mostrei ali para ela, tá vendo? Você não foi te ensinado a ser uma menina. Então, não te foi ensinado passar maquiagem, arrumar o cabelo, fazer uma trança, fazer unha, usar esmalte, usar brinco, colocar uns anéisinhos na mão, pulseira. Não foi passado isso para você. Então, não é a sua culpa, mas você é uma menina, porque Deus, Ele te criou uma menina linda, bela, perfeita, e você é uma boa garota. A menina começou a chorar e não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu estava dando a verdadeira identidade dela. Essa é a verdadeira identidade dela, só que ela não acreditava. Por que ela não acreditava? Porque os pais não ensinaram. E como pai e como mãe, precisamos colocar todos os dias a identidade certa nos nossos filhos. Precisamos amar os nossos filhos independente de qualquer situação. Infelizmente, muitos pais amam os filhos só nos momentos bons, quando eles tiram notas altas na escola, quando eles ganham um campeonato, quando eles fazem uma apresentação extraordinária. E está errado. Temos que amar os nossos filhos independente da situação e sempre temos que estar lá para ajudar, para apoiar, motivar, ensinar. Jamais virar as costas, jamais olhar para os nossos filhos e dizer, você é incapaz mesmo, você não consegue nada. Não, quem coloca a identidade nos nossos filhos somos nós. E se você não faz esse papel direito, se você não cumpre com a palavra do Senhor, você acaba dando essa grande oportunidade para o mundo. E eu volto a repetir, se você não tem disposição para educar, para ensinar, para colocar a palavra de Deus na vida dos seus filhos, o mundo tem disposição, o diabo está disposto a qualquer hora, a qualquer minuto, de madrugada, durante o dia, à tarde, à noite, não tem tempo ruim para o diabo. Porque se você não ensina, alguém vai ensinar e da pior maneira. Que aconteceu na nossa vida, como pais, quando éramos crianças, na nossa infância. Quantas coisas que os nossos pais não nos ensinaram, mas o mundo, alguém nos ensinou, da pior maneira. E os pais de hoje precisam voltar para casa, assumir a sua responsabilidade como autoridade, porque o Senhor nos deu essa autoridade, mas muitos pais, por covardia, por medo, por preguiça, lançaram mão dessa autoridade. Eu não quero essa responsabilidade de educar, de ser pai, deixa que vive e faça as suas escolhas. Não, você está quebrando um princípio, você está indo contra a vontade do Senhor. E pode ser que muitas coisas na sua vida, como pai, como mãe, está amarrado porque você desprezou a herança do Senhor. E o que adianta? Porque a palavra diz assim, que os nossos filhos são como herança. Aí você está pedindo grandes coisas para o Senhor, e o Senhor olha para você, por que eu vou te dar mais, sendo que aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, que é educar, ensinar os seus filhos, você desprezou e você não está fazendo. Então tem muitos pais, muitas pessoas que estão pedindo muitas coisas e não estão fazendo o básico, que são as ordens simples. Então precisamos prestar atenção, buscar essa clareza, esse discernimento. Senhor, onde eu estou falhando como autoridade, como pai, como mãe? Nossa cultura perdeu seus recursos no que diz respeito à criação de filhos. Somos como um navio sem leme e sem rumo. Não temos senso de direção, nem a capacidade de orientar a nós mesmos. Que a palavra desse ano de unção de governo, no início, quando você recebeu essa palavra, quando você ouviu unção, ano da unção de governo, provavelmente você canalizou para a área que você tem mais interesse.
Tem pessoas que quando ouviu governo, já levou para a área financeira. Nossa, eu vou governar esse ano na área financeira. Tem pessoas que levou para a saúde, tem pessoas que levou para a família. Cada um levou para uma área. Mas qual é o ponto? O que o Senhor quer dizer com a unção de governo? É que temos uma unção para nos governar. Autogoverno, eu me governo. Eu governo as minhas emoções, o que eu quero, o que eu estou sentindo. E isso você leva para a criação dos filhos. Esse ano eu vou governar como pai, eu vou governar como mãe, eu vou governar como autoridade, eu vou fazer aquilo que eu nunca quis fazer com os meus filhos, eu vou prestar mais atenção no que eles estão dizendo, eu vou ouvir mais os meus filhos, eu vou dar mais atenção, eu vou dar mais amor para os meus filhos, eu vou ler mais a palavra com os meus filhos, eu vou fazer culto em casa com os meus filhos. Isso é autogoverno. E quando você se governa como pessoa, aqui dentro do seu coração, você consegue governar quem está aqui fora, você consegue governar os seus filhos. Por que o mundo está do jeito que está? Porque as pessoas estão cada vez mais preguiçosas, desanimadas, sem esperança, porque elas não se governam, porque elas fazem aquilo que elas querem. Então, como é que eu posso ensinar uma criança sendo que eu também não sei? Por isso que você precisa ouvir a palavra. Por isso que você tem que, toda a palavra que você está ouvindo, você precisa refletir sobre ela, colocar em prática. Porque assim você vai se governando, você aprende a se governar. E assim você pode ensinar essa criança a governar também. Aí você pergunta, como isso aconteceu? Vários problemas convergiram a esta encruzilhada em nossa época e cultura. Muitas pessoas têm filhos, mas não querem agir como pais. Nossa cultura os tem convencido de que precisam satisfazer sua sede pessoal por realização. Em uma cultura de autoabsorção, filhos são uma evidente desvantagem. Assim, os pais passam um tempo mínimo com seus filhos. A noção de qualidade de tempo é mais atraente do que a antiga ideia de quantidade de tempo. Os pais de hoje são parte de uma geração que jogou fora a autoridade. É o que estamos vivendo. Pais que jogaram fora a sua autoridade, a autoridade que o Senhor deu. Porque quando você se torna pai, você recebeu uma autoridade. E ainda que você fale, eu sou divorciado, eu sou mãe solteira, eu sou pai solteiro, você é a autoridade. Ainda que você diga, eu não tenho filho, eu não tenho neto, eu não tenho criança, você é uma autoridade. Os protetores, como que isso aconteceu então? Os protestos raciais e anti-guerra dos anos 60 moldaram fortemente suas mentes. O movimento de protesto desafiou os corretos padrões morais e sociais e mudou a maneira de pensarmos sobre autoridade e direitos individuais. Como resultado, não é mais culturalmente aceitável que o pai seja o chefe do lar, que vem naquilo que a bispa sempre prega, que os homens precisam voltar a ser a autoridade, o chefe da família. A mãe não atende mais obedientemente ao que o pai diz, nem mesmo finge atendê-lo. O pai não tem mais respeito pelo patrão, ou o receio de ser despedido por capricho. Os chefes de ontem usavam a autoridade para atingir seus alvos. Os de hoje usam abonos e incentivos. O que queremos dizer com isso? Simplesmente que 25 crianças criadas neste clima não mais se assentam enfileiradas na escola, não mais costumam pedir licença para falar, não têm mais medo de responder mal aos pais, não aceitam um papel submisso na vida. É só você olhar para as escolas hoje. A escola antigamente funcionava, né? Era aquela disciplina, era aquela organização, havia aquele respeito pela professora, a professora respeitava os alunos, era algo que era muito gostoso, né? Aquela convivência. Hoje, a escola está parecendo mais vamos lá para a balada, é como uma balada a escola hoje.
Beijo quem quer, fico com quem quer. Estudar? O que é estudar? Que palavra é essa? E precisamos acordar para essa realidade. Hoje crianças de 10, 12, 13, 14, 15 anos, tem crianças que não sabem escrever o básico. Tem crianças que não sabem fazer continha, tem crianças que não sabem nada sobre história, geografia. Não sabem nada sobre ciências. Por quê? Elas estão indo para a escola para cumprir com algo. E não aquela essência. Eu vou para a escola porque eu quero aprender. E a escola foi dominada por esse mundo pecaminoso. Hoje as escolas, elas foram dominadas pelo pecado. E por isso que precisamos blindar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, porque senão corre o risco deles se contaminarem. Como crianças dentro da igreja, criadas na igreja, se contaminaram. E temos que ensinar que os nossos filhos, eles precisam mudar as circunstâncias, não ser mudado. Então eu vou lá para influenciar e não ser influenciado. Mas como você prepara essa criança, esse adolescente? É em casa, é no dia a dia. É no dia a dia. Mas como eu vou ensinar se eu não tenho paciência, se eu sou preguiçosa? Voltamos naquele ponto. Se eu não ensino, a escola vai ensinar. Os amigos vão ensinar. Como isso afeta, então, a criação dos nossos filhos? Os velhos métodos de criação não funcionam mais. Os velhos métodos de exercer autoridade são ineficazes e não conhecemos nenhum novo método que funcione. A igreja, infelizmente, pediu emprestado ao mundo o velho método de criação do tipo: obedeça, garoto, senão eu vou puxar a sua orelha. Isto parecia funcionar. As crianças pareciam obedecer, eram exteriormente submissas. Este método não funciona mais, visto que a nossa cultura não atende mais à autoridade como fazia há apenas uma geração. Quando eu era criança, era um olhar. Meu pai olhava, e quando eu não obedecia, ele fazia assim, ó. Aí pronto, eu já sabia que eu ia apanhar. Antigamente era num olhar. Hoje você precisa falar 30 vezes a mesma coisa, e olha lá se a criança vai obedecer. Por que isso? Aonde nos perdemos? Qual foi o caminho que pegamos errado e agora precisamos voltar? Precisamos pensar sobre isso. O que os nossos pais faziam, eles poderiam ter os erros, mas se você teve um pai e uma mãe, e você sabe do que eu estou dizendo, que um olhar era muito importante, eles tinham autoridade. Eles podem ter errado em outras áreas, mas eles eram autoridade e respeitávamos os nossos pais. E é isso que temos que ensinar os nossos filhos, a não ter medo, mas respeito. Esse é o ponto. A autoridade é você ter respeito e não medo. É respeito, admiração, é influenciar. Então a igreja pediu emprestado ao mundo. E hoje, muitos, infelizmente, crianças que estão na igreja, elas não estão sabendo como agir diante de uma autoridade. São mal criadas, não são educadas, não sabem pedir por favor, com licença. E hoje você tem que estar lá ensinando. E ensinar, educar é muito difícil, dá trabalho. E tem dia que você para e fala assim, meu Deus. Criar você cria, sabe? Cria. Faz o que quer, mas educar dá trabalho. Porque você tem que ensinar todos os princípios. Pediu bênção para o seu avô, para a sua avó? Por favor, com licença, obrigado. Não fala assim com o seu irmão, respeita o seu irmão, respeita o seu pai, respeita a sua mãe. Temos que ensinar esses princípios. Esse método não funciona mais, visto que a cultura não atende mais à autoridade como fazia apenas uma geração. Lamentamos a decadência desse método de criar filhos, porque sentimos falta de sua simplicidade. Receio, porém, que temos ignorado os meios e os objetivos antibíblicos desse método. Hoje, os pais estão frustrados
e confusos. Os filhos não reagem mais como deveriam e os pais não entendem mais o motivo. Muitos concluíram que a tarefa de ser pai e mãe é impossível. Alguns simplesmente desistem frustrados. Outros tentam fazer funcionar métodos mais antigos, exercendo autoridade ao extremo. Enquanto isso, uma geração de criança está se estragando. Nossa cultura evangélica está quase tão confusa quanto a sociedade em geral. Estamos perdendo os nossos filhos. Se não acordar, estamos perdendo os nossos filhos e não podemos aceitar isso. Os pais de filhos pequenos vivem com o temor mortal da adolescência. Os pais de adolescentes lembram os seus filhos continuamente de que o dia deles chegará. Então tem pais que vivem nesse medo. Tem pais que corrigem de forma extrema e tem pai que não corrige, é passivo em tudo. E na criação de filhos, precisamos ter o equilíbrio. Tem o momento de eu ser mais dura, de eu ser mais firme, corrigir com amor, não com ser extremo, espancar, matar, não. Tem que ter um equilíbrio. Como na palavra do Senhor, você vê que tudo que quando o Senhor corrigia os discípulos, havia um equilíbrio. E você nunca viu na Bíblia o Senhor falando para um discípulo de forma grosseira, áspera, usando palavrões. Não, você vê que ele usava as parábolas, as histórias. E ele sempre ensinava de forma profunda e com muito amor, muita paciência, porque ele sabia que aqueles discípulos, eles precisavam aprender. E você não aprende através do grito, da agressão, das ofensas. Ninguém aprende dessa maneira. Mas aprendemos com a paciência, com o amor, com a mansidão, com a tranquilidade. É assim que aprendemos. Alguns simplesmente então desistiram. Os pais de filhos pequenos têm esse temor da adolescência. Se você é pai aí e já está pensando, nossa, vai ser adolescente, meu Deus. Ei, para com isso, isso é um padrão que foi criado. Já ore pelos seus filhos. Senhor, desde já abençoe a adolescência do meu filho, vai ser uma adolescência poderosa, abençoada. Não adianta você ficar falando e tendo medo. Cabe você a orar sobre isso e não ter medo, porque aquilo que eu temia me aconteceu. Então, eu não posso ter medo. É importante que as crianças passem por todas as fases. Do bebezinho, ao menininho, a menininha, adolescente, homem, jovem. É necessário passar. Isso é importante, isso está formando ele. E temos que já nos preparando, orando por isso, orientando. Sabe como seus filhos vão ter uma adolescência saudável, abençoada, poderosa? Começa aí, com esse bebezinho que está no seu colo. Começa agora. Se você tem criança pequena, começa agora. Mas infelizmente muitos pais esperam chegar à adolescência para tratar. Você não vai conseguir. Porque o que tinha que ser formado foi formado. Então, começa agora, desde pequeno. Essa palavra vem para afirmar que a situação não é sem esperança. Não temos que ficar aí, eu não tenho mais esperança sobre os meus filhos, pastor, acabou, eu não quero mais saber, Não, você tem que manter a esperança, porque a esperança é como um azeite fresco derramado sobre a nossa cabeça. Você pode criar filhos com métodos santos, independentemente da época na qual estamos vivendo. Não precisa e, de fato, não deve se esquivar por concluir que essa tarefa é impossível. Você não pode concluir, é impossível ser mãe, é impossível ser pai. Não, você não pode ter essa conclusão. Voltando aqui, a experiência pode lhe dizer o que o fracasso é inevitável, porém a experiência é um guia inseguro. O único guia seguro, qual é o único guia que temos? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a revelação de um Deus que tem conhecimento infinito e, portanto, pode oferecer-lhe verdade absoluta. Deus lhe deu uma revelação suficiente e completa. Ela apresenta um quadro exato e compreensível a respeito de filhos, pais, vida,
familiar, valores, treinamento, desenvolvimento, disciplina, tudo o que você precisa para estar equipado a fim de executar a tarefa de criar filhos, você encontra onde? Neste manual, no manual da vida, na palavra do Senhor. É aqui que encontramos tudo que precisamos, todas as direções que precisamos é na palavra. Os métodos de Deus não têm sido comprovados como inadequados, simplesmente não estão sendo experimentados. Então, tem muitos pais que não estão experimentando esse método. E você precisa experimentar esse método da palavra do Senhor, colocar em prática aquilo que você está ouvindo e usar esse método. Esse método é infalível, não tem como falhar, não tem como errar. Quando você usa a palavra de Deus como esse manual, não tem como você falhar, não tem como você errar, porque é o Senhor que está direcionando, é o Senhor que está guiando. A igreja espelha os problemas de nossa cultura, porque na geração passada não estávamos realizando biblicamente a tarefa de criar filhos, estávamos aplicando apenas o que funcionava. Infelizmente, ainda estamos tentando fazer a mesma coisa, embora devido à mudança em nossa cultura, isso não está mais funcionando, porque a igreja está pedindo emprestado ao mundo, a maneira como o mundo está criando, a igreja está pedindo emprestado, e não é assim. O mundo tem que ser atraído pela igreja, e o que a igreja está fazendo para criar? Porque eu quero o método da igreja, não a igreja querer o método do mundo. Então hoje, os lares, né, as igrejas, têm que tomar cuidado com essa modernidade. Porque igreja moderna, jovens modernos, cultos modernos, tem que ter coisas novas, mas nunca pode se perder o quê? A essência, que é a palavra de Deus. Que é aquilo que o Senhor está dizendo, isso é certo, isso não é certo. E todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. Vamos falar alguns pontos específicos agora. A autoridade. Deus chama seus filhos para viverem sobre a autoridade. Ela é a nossa autoridade, a palavra do Senhor, o Senhor é a nossa autoridade. E outorgou a autoridade às pessoas, dentro das instituições que estabeleceu. Lar, igreja, Estado e negócios. Vocês não devem se envergonhar de serem autoridades sobre os seus filhos. Vocês exercem autoridade como agentes de Deus. Então, como pai, como mãe, eu exerço essa autoridade. Eu sou um agente de Deus, então eu sou autoridade. Não deve orientar seus filhos segundo os seus próprios interesses e conveniência. Precisam orientá-los segundo os padrões de Deus para o bem deles. Que voltamos naquele estudo que eu dei do livro. Eu não tenho que ensinar o meu filho a me obedecer, mas ele precisa obedecer a Deus, porque quando ele me obedece, como pai, como mãe, ele está obedecendo a Deus. Temos que canalizar a educação dos nossos filhos a Deus, levá-los a Deus. Então eu obedeço por Deus, eu faço isso por Deus, eu tenho esse temor por conta de Deus, eu não quero desobedecer o que Deus está me dizendo. Mas muitos pais levam para o lado pessoal, e não tem que ser assim. Estamos aqui como agentes de Deus. Você não deve orientar os seus filhos segundo os seus próprios interesses e conveniências. Precisam orientá-los segundo os padrões de Deus para o bem deles. E tem pais que têm medo dessa autoridade. Provavelmente você já foi em algum evento, em algum shopping, e você viu uma criança tendo uma crise, gritando, esperneando, e o pai e a mãe... aquele medo de tratar com a criança. Isso revela que esses pais não assumiram a autoridade que Deus deu a eles. Então, quem manda é a criança. E há essa inversão dentro dos lares. Tem crianças que são mais autoridade do que os pais. E isso está errado. Houve uma inversão. As crianças, elas são submissas aos pais. Os pais são autoridades. Mas tem pais que têm medo de corrigir, têm medo de confrontar, têm medo de falar a verdade.
Tem pais, acredite se quiser, tem pais que têm medo de falar, chega de televisão. Ele tem medo. Porque se ele desligar a televisão, a casa vai cair, a criança vai espernear, vai gritar, vai ter briga dentro de casa. Tem pais que têm medo de dizer para o adolescente, acabou a hora do videogame. Porque o adolescente vai fechar a cara, vai trancar a porta do quarto, vai criar uma situação. Onde já se viu um pai e uma mãe ter medo dos filhos? Isso não é autoridade. E lembrando, autoridade é diferente de agressão, de explosão, de excesso. Autoridade é um outro nível. Não é um chefe, não, é uma autoridade. E tem muitos pais que lançaram mão. Eu não quero essa autoridade. Eu não quero essa responsabilidade. Eu já conheci pais. Pastor, eu deixo fazer o que quer. Faz o que quer. Eu não quero saber. Faz o que quer. Não, querido, não pode ser assim, não. Você é o pai. Não é assim que Deus faz assim com a gente? Deus, Todo-Poderoso, Ele faz isso com os filhos dele? Deixa fazer o que quiser, segue sua vida, vai para lá, vai fazer o que você quiser. Deus não faz isso com a gente. E o que esse pai está ensinando? Que Deus é desse jeito, que Deus não se importa, que Deus não está nem aí, que Deus não é autoridade suprema. Lembra? Tudo entra. O Senhor colocou, vamos falar com os pais agora, os homens. Você que é pai, você é um espelho que reflete Deus na vida dessa criança. A maneira que essa criança se relaciona com você, a maneira que ela te respeita, a maneira que ela olha para você, é a maneira que ela está olhando para Deus. Então, como você quer saber, como meu filho vê Deus? Olha para você. Aí adianta você ficar falando assim, você tem que orar, vai orar, vai orar. Como ele está te vendo como autoridade, como pai, como homem? Porque o pai é a representação de Deus aqui na terra. Deus é tão magnífico que colocou José na vida de Jesus, porque para mostrar que é importante o pai. E é importante a mãe, é muito importante. Então precisamos entender o que eu estou fazendo que está espelhando esse relacionamento. É aonde entra o conflito de que tem crianças, adolescentes, que não querem saber da fé, nasceram dentro da igreja, foram consagrados no altar, mas quando cresceu não quero mais para a igreja. Por quê? Porque na igreja os pais têm um comportamento, em casa os pais têm outro comportamento. Conflito. Gerou um conflito. Eu não vou querer ser igual ao meu pai, eu não vou querer ser igual à minha mãe, eu não vou buscar as mesmas coisas que eles. O que adiantou? Passou uma vida na igreja e continua brigando, continua xingando um outro, continua ofendendo o outro. Eu não quero essa fé. Então temos que prestar atenção. Será que lançamos fora essa autoridade? Será que você é autoridade dentro da sua casa? Será que as pessoas aí, a sua família, será que há um respeito, te respeita como essa autoridade? Ou será que são os seus filhos que são a autoridade sobre você? Você precisa prestar atenção e buscar saber quem é a autoridade aí na sua casa. Nossa cultura tende continuamente a assumir os extremos. Em autoridade, tendemos a um autoritarismo excessivo, tipo uma abordagem daquele filme John Wick, ou uma postura fraca. Então, é os dois pontos que eu falei. Ou é uma autoridade extrema, ou é uma autoridade fraca. E não é isso. Tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Não posso ser uma autoridade extrema e nem uma autoridade fraca. Tem que ter um equilíbrio. Deus o chama, através de sua palavra e exemplo, a exercerem uma autoridade verdadeiramente gentil. Deus os chama a exercerem autoridade e não a obrigarem. Você tem que exercer uma autoridade, mas não obrigar aos seus filhos a fazerem o que você quer. Eles os chamam a serem verdadeiros servos, ou seja, autoridades que entregam suas próprias vidas.
O propósito dessa autoridade nas vidas de seus filhos não é mantê-los debaixo do seu poder, mas capacitá-los a serem pessoas autocontroladas que vivem livremente sobre a autoridade de quem? De Deus. Esse é o nosso papel, ensinar os nossos filhos a viverem sobre a autoridade de Deus, não sobre a minha. Não sobre a minha, que sou mãe, mas viver sobre a autoridade de Deus. Esse é o nosso papel, temos que ensinar os nossos filhos a viver sobre a autoridade de Deus. Porque assim o temor do Senhor vai estar lá e eles vão saber o que é certo e o que é errado. E eles vão saber sempre escolher aquilo que agrada ao Senhor, porque eles estão debaixo dessa autoridade. Jesus é o exemplo desse estilo de vida, aquele que tem o comando, aquele que possui toda a autoridade, veio como um servo, ele é o soberano que serve, também é o servo que governa, ele exerce a autoridade soberana que é gentil, autoridade exercida em favor de seus súditos, como está em João 13:13, mesmo sabendo que o Pai colocará todas as coisas sobre a sua autoridade, Jesus tomou uma toalha e lavou o pé de quem? Dos seus discípulos. Quando o seu povo se submete à sua autoridade, é capacitado a viver livremente na liberdade do Evangelho. Como pais, vocês precisam exercer essa autoridade. Quer aprender tudo sobre autoridade? Leia ali Marcos, Mateus, leia como Jesus foi aqui na terra, como ele agiu aqui na terra. Se você quer saber, quer aprender a ser autoridade, leia a palavra do Senhor, que você vai ver grandes autoridades, homens e mulheres, que os filhos seguiram a mesma fé dos pais. Isso é autoridade. Os pais que são dispostos, benevolentes, não veem seus filhos apressados em abandonar a casa. Os filhos raramente deixam um lar onde suas necessidades são atendidas. Hoje eu conheço crianças, adolescentes que não querem mais, eu quero ir embora de casa, eu não quero ficar em casa. E isso mostra que lá não é um lar de paz, de união, de respeito, mas é um lar bagunçado. E fica essa pergunta: quem gostaria de deixar um relacionamento onde se sente amado e respeitado? Será que aí os seus filhos, na sua casa, eles se sentem amados e eles são respeitados? Quem abandonaria pais que o conhece e o entende? Que filho fugiria de alguém que o compreende, entende a Deus e seus métodos, entende o mundo e sua maneira de funcionar? Alguém que está comprometido em ajudá-lo a ser bem-sucedido? Quem abandonaria um lar onde tem amor e respeito? Ninguém. Ninguém abandona um lar onde tem admiração, respeito, compreensão, paciência, bondade, benignidade. Ninguém abandona. Mas a criança que abandona é porque ela vive num lar totalmente bagunçado, onde há discórdia, briga, confusão. Aí há o abandono. O outro ponto é, para finalizar, pastoreando. Se a autoridade descreve de maneira mais correta o relacionamento entre pai e filho, a melhor descrição das atividades do pai em relação ao filho é pastorear. O pai é o guia do filho. Este processo de pastorear ajuda a criança a entender a si mesma e ao mundo em que vive. O pai pastoreia o filho através da avaliação deste e de suas reações. Ele o pastoreia a fim de que entenda não apenas o que de suas ações, mas também o porquê. Como o pastor de seu filho, você quer ajudá-lo a entender a si mesmo como uma criatura feita por Deus e para Ele. Você não pode mostrar-lhe essas coisas meramente pela instrução, mas você deve guiá-lo no caminho da descoberta. Você precisa pastorear os seus pensamentos, ajudando-o a aprender o discernimento e a sabedoria. Este processo de pastorear é uma rica interação com seu filho, mais rica do que simplesmente dizer-lhe o que fazer e pensar.
Olha só esse trecho. Pastorear envolve investir sua vida em seu filho, através de uma comunicação aberta e honesta que expõe o significado e o propósito da vida. Não é simplesmente direção, mas sim direção em que há autorrevelação e compartilhamento. Valores e vitalidade espiritual não são simplesmente ensinados, mas assimilados. Em Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio. O objetivo de um pai sábio não é simplesmente discutir, mas demonstrar o frescor e a vitalidade de uma vida dedicada integralmente a Deus e à sua família. Ser pai ou mãe é pastorear o coração dos filhos no caminho de Deus. Lembra do que eu falei? Se você tinha essa mentalidade que quando você olha na pastorear, só leva para quem está no altar, para quem é líder de uma igreja, você está equivocado. Você que está aí ouvindo este culto, você é um pastor, você é uma pastora. Você é um pastor, uma pastora da sua casa, do seu lar, da sua família. E como você está conduzindo essas ovelhas? Como você está conduzindo os seus filhos? Vamos lá, Provérbios 1 Pedro 5, 2-4. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Quem está a seus cuidados? Os seus filhos, sua família. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Quantos pais que agem como uma obrigação? Não pode ser assim. Você tem que olhar com uma livre vontade, olhar para os seus filhos de livre vontade, não como uma obrigação, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Você precisa servir os seus filhos. Filhos, vocês precisam servir os seus pais. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, que é o Senhor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Em João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Será que você, como pai, como mãe, pode usar essa frase? Eu sou como um bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas minhas ovelhas, pelos meus filhos. João 10, 14, 15 e 16 na NTLH diz assim: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também como conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Essa palavra, quando eu li, mostra que eu preciso pastorear muito bem as minhas ovelhas, os meus filhos, a minha casa, mas eu também preciso ser mãe e pai espiritual de outras crianças, por onde eu passar. Então é um só corpo, é um só rebanho. Então, essa missão de pastorear, precisamos entender essa palavra. Eu preciso pastorear o coração dos meus filhos ao Senhor. Eu preciso mostrar para ele o caminho. Qual é o caminho do Senhor? Esse é o meu papel de pai, de mãe, de autoridade, pastorear esse coração. Para que esse coração não siga os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, mas que eles sigam a vontade de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando olhamos Abraão, Isaque e Jacó, foram pais incríveis. Abraão transmitiu toda a fé que ele tinha para Isaque. Isaque cresceu naquela fé, passou para os filhos. Jacó bebeu daquele espírito, passou para os filhos. José bebeu do espírito do pai. E assim
olha a história, você vai na palavra de Deus, você vai vendo que o pai vai transmitindo o espírito da fé para o filho vai transmitindo para o filho, que o filho transmite para o filho, e assim vem uma geração poderosa. E será que estamos recebendo essa palavra, nos levantando e entendendo, eu tenho uma missão nessa terra. Eu preciso direcionar, eu preciso pastorear o coração dos meus filhos. É interessante, quando eu li esse trecho, eu lembro muito do cultinho que a bispa realiza com as crianças. É muito interessante a forma como ela ensina eles. É um pastorear. Ela trouxe, hoje eles têm muita liberdade, confiança, eles falam para ela coisas que muitos adultos não têm a sinceridade e a coragem. E ali no cultinho, quando ela pergunta coisas assim simples, porém muito importantes, a sinceridade. Como está o seu quarto? Ah, vovó, está bagunçado. Como assim o seu quarto está bagunçado? E ela chama a atenção deles, mesmo assim isso não bloqueia, mas motiva. Esse é o ponto. Aí vem na outra semana, você arrumou a sua sapateira? Como assim de novo? Não, mas vamos, olha, obediência. Aí ela vai trabalhando. Isso é pastorear. Isso é ensinar a criança o caminho. Que nem tem a disciplina, a questão do café da manhã, né? Sem palavra não tem café. Eles seguem essa disciplina. Falar que é fácil, não é fácil. Tem dias que temos os nossos desafios, principalmente os meus filhos. Tem hora que acorda mais, tem dia que acorda mais cansado. E vem aquele, mamãe, eu quero leite. Falei, não, lembra da regra. Tem que ir lá, vai orar, vai arrumar o seu quarto, vai lavar o seu rosto, vai ler um versículo e vem tomar café. Tem desafios em cima de desafios. Mas se a gente não faz aquilo que estamos aprendendo, não vamos ter o resultado que tanto sonhamos. Que eu tenho certeza aqui que tem pais e mães que sonham com filhos estrondosos, poderosos, governadores, filhos e filhas que se governam, que se lideram. Mas como vamos conseguir este resultado? É agora, é ensinando, é investindo. E educar é difícil, ensinar a palavra de Deus é difícil, mas não é impossível. E temos a unção, temos o poder, temos a graça que o Senhor nos deu. E precisamos romper dia após dia, matando os gigantes de cada vez. Eu conheço pais e mães que falam assim, pastora, é muito difícil, pastora, é muito difícil praticar a palavra assim, no pé da letra, mas é necessário. Eu também falo por mim, tem dias que eu falo, meu Deus, meu Jesus me ajuda. Eu já falei umas 100 vezes sobre esse assunto com essa criança, e ela volta a cair no mesmo erro. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E vem o Senhor e fala, calma, diga, eu sou um bom pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Então eu vou dar minha vida pelos meus filhos. E dar a vida é negar as suas vontades, é negar a si mesmo, é que nem aquela frase, né? Os filhos tiram da boca da mãe. Isso é negar a vida. Quantas vezes, né, as mães que se identificam mais, você está comendo ali, de repente quer ir no banheiro. Né? Não sei os seus, mas os meus filhos é interessante. Vai sair, vai comer. Eu já sento na mesa. Quer ir no banheiro? Vamos lá no banheiro antes que chegue a comida. Não quero. É incrível. A comida caiu no estômago. Eu quero ir no banheiro. Não, criança. Isso não está certo. Eu quero comer. Eu não quero ir no banheiro. Eu quero comer. Então isso é você trabalhar a paciência. Isso é você dar a vida. E dar a vida é quando o seu filho está doente na madrugada e você está lá cuidando. Dar a vida é quando o seu filho te chateou, te magoou em algo e você, não, Senhor, eu amo meu filho, eu perdoo o meu filho e eu vou ajudar o meu filho. Isso é dar a vida. Dar a vida é quando o seu filho mente para você e você fica assim desesperado e, meu Deus, e você vai lá e dá a vida. Não, meu amor, vamos lá. Pela 20ª vez, querido, mentira não. Isso é dar a vida.
Dar a vida é quando você está cansado, você trabalhou o dia inteiro. Aí você vai buscar a criança na escola, a criança parece que ela poderia ficar mais umas 10 horas na escola, porque é uma energia que não acaba. E você está lá cansado, e a criança quer a sua atenção, ela quer o seu amor, ela quer que você brinque com ela quer o seu carinho, e você está cansado, não tá bom, vamos lá andar de bicicleta, vamos jogar bola, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Isso é dar a vida pelas ovelhas, é dar a vida pelos nossos filhos. E precisamos dar a vida para os nossos filhos de forma definitiva, ensinar tudo aquilo que estamos aprendendo em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé com o seu propósito nas mãos. Vou pedir para o pessoal colocar a arte das nossas crianças. Aqui está, as nossas crianças, os nossos filhos no altar. Eu quero que você, nesse primeiro momento, me ajude a interceder por essas crianças. As nossas crianças precisam da nossa oração, somos a autoridade, elas precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Temos que interceder, pedir para Deus curas, milagres, restaurações, porque aqui eu tenho crianças que têm diagnósticos, têm situações. Então vamos nos unir, como a palavra do Senhor diz aqui, eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, que não são da minha família, mas eu preciso trazer essas também, eu preciso orar por essas também, e elas ouvirão a minha voz, e então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor, que é o Senhor Jesus. Então feche os seus olhos, fala com o Senhor agora, o que você entendeu dessa palavra? O que você identificou com essa palavra? Talvez você chegou à conclusão de que você não está pastoreando, você não está ensinando, você está fazendo tudo o contrário do que eu falei. Não fique com medo, não se apavore, não se desanime, não deixe o desânimo aí bater no seu coração, mas se levanta com esperança, com fé, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, obrigado por este culto, obrigado por esta reunião. Senhor Deus, eu quero entregar em Tuas mãos todas essas pessoas, pais, mães, famílias que aqui estão, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor venha ajudar. Meu Deus, dá clareza, dá entendimento, visão a cada pai e a cada mãe. Que cada um assuma o papel de autoridade, Senhor. E se algum deles, meu Deus, desprezou essa autoridade, que o Senhor confie essa autoridade novamente, com poder, com unção, com força, com coragem. Meu Deus, levanta pais e mães com coragem, com vida, de impactar, de mudar, de transformar a vida dos filhos, de ajudar essas crianças, meu Deus. Levanta pastores e pastoras, homens e mulheres que vão direcionar essas ovelhas ao caminho certo. Meu Deus, nesse momento eu consagro ao Senhor todas essas crianças, meu Deus, filhos no altar. Aqui estão os nossos filhos, aqui estão os meus filhos, meu Deus, os meus filhos, João e Davi. Aqui também estão os meus filhos espirituais, crianças, meu Deus, que pertencem ao Senhor. E eu peço, nós intercedemos ao Senhor agora, nós intercedemos, nós estamos na Tua presença como autoridade do Senhor, como homens e mulheres, intercedendo por essas crianças, orando por essas crianças. Meu Deus, passa com Teu sangue sobre essas crianças. Meu Deus, quantas crianças estão enfermas, doentes, com diagnósticos terríveis, meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Cura o enfermo agora, cura o doente agora. Nós cancelamos, destruímos, desautorizamos todo diagnóstico de autismo, de hiperatividade, meu Deus, diagnóstico de câncer, de tumor, todo diagnóstico maldito, saia da vida das nossas crianças agora, saia da mente, do corpo, da alma, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, passa com Teu sangue sobre essas crianças, vai de encontro com cada uma agora, meu Deus, vai de encontro com cada criança agora, transforma a vida dessas crianças, muda a história delas, Senhor, muda o destino delas agora, meu Deus, que
essas crianças sejam batizadas no teu Espírito. Meu Deus, aqui está o seu rebanho. Jesus, aqui está o seu rebanho, aqui está o futuro desse mundo, dessa nação. Cura essas crianças, batiza essas crianças com fogo, com poder, com unção. Batiza na tua presença, Senhor. Nós declaramos crianças batizadas no Espírito Santo, crianças cheias de poder, de autoridade, homens e mulheres que vão mudar, transformar o mundo, que serão servos e discípulos do Senhor. Meu Deus, que aqui se levante crianças que impactam por onde passa, na escola. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo essas crianças, eu abençoo o lar dessas crianças. Eu abençoo o lar dessas crianças agora, meu Deus, onde há briga, contenda, separação, divisão. Senhor, põe um basta nisso. Que todos os lares passem a ser saudáveis, abençoados, que haja amor, união, meu Deus, que haja respeito, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro essas crianças ao Senhor, eu abençoo a vida delas, eu concordo com os sonhos dela, porque eu sei que elas têm tantos sonhos, meu Deus. Tem criança que está pedindo bicicleta, boneca, tem criança que está pedindo a cura da mãe, tem criança que está pedindo a cura do pai, tem criança que está pedindo a cura do irmão, tem criança que está pedindo tantas coisas. O Senhor é poderoso para fazer. Realiza na vida delas, meu Deus, o sobrenatural, e que elas tenham experiências com o Senhor. Meu Deus, dá a ela, meu Deus, dá a cada criança essa experiência de orar e conquistar aquilo que orou, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada uma agora, em nome de Jesus. Eu concordo com o propósito de cada um que está aqui comigo. Meu Deus, nós estamos nos meus projetos de conquista. Meu Deus, nós estamos aqui, nós passamos a virada do ano na Tua presença, estamos na Tua presença e nunca vamos deixar. Senhor, realiza os nossos sonhos, concretiza, materializa, Senhor, que o sobrenatural aconteça. Meu Deus, que haja mudanças na vida espiritual, que haja mudanças, meu Deus, na vida ministerial, que haja mudanças na família, no relacionamento, no casamento, que haja cura, meu Deus, seja cura física, emocional, que haja cura, meu Deus, que o Senhor venha curar os enfermos. Senhor, abençoa, restaura a vida profissional, financeira, abre portas, meu Deus, porque a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. No Senhor está, o Senhor é o dono de todo o ouro, toda a prata, o Senhor é o dono de tantas riquezas, Senhor. Derrama sobre a vida do justo, daquele que está te buscando, te servindo, clamando ao Senhor. Abre portas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos esse propósito ao Senhor e tomamos posse da realização, da materialização, da concretização, em nome do Senhor Jesus. Que sonhos passem a se tornar real agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém, amém e amém. Lembre-se sempre disso. Quando você tiver a oportunidade, ore pelas crianças. Ore pelas crianças, eles também têm sonhos, viu? Tem crianças, as crianças do ministério, elas estão realizando o propósito, e é incrível ver o pedido deles. Às vezes você fala assim, a criança não sabe o que pede. Eles sabem o que pede. Tem criança que está pedindo a cura da mãe, tem criança que está pedindo a cura do pai, tem criança que está pedindo a restauração do casamento dos pais. Então ajude, ore por eles, interceda por eles, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus.